O governo anuncia novo corte no orçamento e concentra bloqueios em emendas parlamentares. O valor total de contingenciamento subiu mais uma vez, agora está em 14 bilhões e 800 milhões de reais, com mais cortes na saúde e educação. Vitor Hugo Salina. O governo ampliou os bloqueios no orçamento e anunciou na noite desta sexta-feira que o total de despesas contingenciadas neste ano é de 14 bilhões e 800 milhões de reais. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia, mais da metade desse bloqueio está concentrada nas emendas parlamentares, inclusive as RP9, que são a base do orçamento secreto e que somam contingenciamento de 8 bilhões. Os ministérios mais afetados pelos cortes são os da saúde e da educação. A saúde, pasta mais prejudicada, perdeu 1,5 bilhão em recursos e tem um total bloqueado de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Entretanto, proporcionalmente, a área mais afetada pela atual parcela do bloqueio foi o Ministério de Desenvolvimento Regional, que viu o bloqueio de recursos triplicar, passando de 150 milhões para 405 milhões de reais. Por outro lado, o governo desbloqueou 360 milhões de reais do Ministério da Defesa. Assim, o bloqueio caiu de 707 milhões em junho para os atuais 347 milhões. A opção por cortar as emendas parlamentares, inclusive do orçamento secreto, é estratégica, já que, por conta da legislação eleitoral, desde o início de julho, não é mais possível pagar este tipo de despesa. Esses pagamentos só serão retomados após o período eleitoral, no final de outubro. Esse é o terceiro bloqueio do ano e precisa ser feito para que o governo respeite o teto de gastos. A regra impede o crescimento de despesas federais acima da inflação. Se um gasto sobe mais do que o previsto, o governo precisa bloquear outras despesas não obrigatórias, como investimentos e custeio da máquina. No último relatório, o governo tinha anunciado que precisaria contingenciar 6 bilhões e 700 milhões de reais, mas para liberar 2 bilhões e meio para o Ministério da Ciência e Tecnologia, por causa da impossibilidade de congelar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o corte de despesa nos demais órgãos seria maior. Por isso, na prática, o aperto que seria sentido no orçamento do governo é de 9 bilhões e 200 milhões de reais. O corte é feito mesmo diante das estimativas de melhora constante na arrecadação de impostos. A arrecadação federal somou mais de 1 trilhão no primeiro semestre de 2022, um avanço de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, já descontada a inflação. Entre as despesas que pressionaram este novo bloqueio está a derrubada pelo Congresso do voto presidencial às leis que determinam o repasse de mais de 3 bilhões e 800 milhões do Fundo Nacional de Cultura para o fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19.